Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Checkmate, hoje em cima da mesa, ao Centro de Bem-Estar Infantil de Vila Franca de Xira, que continua a estar no centro da polémica e a ser um dos assuntos dominantes nas reuniões de Câmara. Recorde-se que a instituição, que é uma das que emprega mais pessoas na cidade, está a atravessar dificuldades financeiras. O Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais e o Sindicato dos Professores da Grande Lisboa promoveram uma greve dia 15 de janeiro para reivindicar o pagamento do salário de dezembro que estava em atraso. Também comunicado, a Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses acusou os órgãos sociais da Associação de Má Gestão. Já esta quarta-feira o assunto voltou à baila em reunião do Executivo por parte do vereador do Bloco de Esquerda. Carlos Patrão escreveu uma crónica nas redes sociais intitulada Vila Franca de Xira, Crónicas de um Reino Medieval, em que se refere às ligações do presidente do SBEI com o PSD, nomeadamente o facto de ser ex-marido da atual vereadora Helena de Jesus e o facto da autarca ser advogada da instituição. Ao checkmate, o vereador do Bloco explicou o artigo em causa e classifica a situação como sendo politicamente inaceitável. Nós não sabemos exatamente o que é que se passa dentro do SBEI para haver salários em atraso. Parece-nos que há um problema de gestão, não é? Porque se não se consegue pagar os salários é porque há problemas de gestão. E a equipa de gestão do SBEI é liderada pelo arquiteto Gil Teixeira. E o arquiteto Gil Teixeira é um político local, não é? Com ligações subejamente conhecidas ao PSD. E o PSD é o parceiro de coligação com o PS na gestão da Câmara desde que o PS ganhou a Câmara em Vila Franca de Xira em 1997, que o PSD tem sido sempre um parceiro de coligação com o PS, mesmo que esta coligação não seja formal, não é? Na prática, o PS sempre contou com o PSD para gerir a Câmara, e basta ver quem é que tem tido pelouros nos executivos da Câmara Municipal de Vila Franca conjuntamente com o PS. Tem sido sempre o PSD. Houve um ou outro mandato, acho que houve um mandato em que isso não aconteceu, mas nos outros mandatos todos tem sido assim. Portanto, há uma coligação, mesmo que seja informal, e existe uma coligação PS-PSD para governar a Câmara de Vila Franca. Sobre as questões que nós levantamos, digamos, de promiscuidade entre o poder e os contratos que existem, neste caso concreto, do arquiteto Gil Teixeira, através da sua empresa e ele próprio como avançado da Câmara, nós não sabemos exatamente da legalidade destes contratos. Não pomos as mãos no fogo por elas também. São ajustes diretos e não pomos as mãos no fogo por eles. Não sabemos se são ou não são legais. Mas, independentemente dessa questão, achamos que politicamente é inaceitável. E é essa a questão que o Bloco de Esquerda e eu levantei no artigo que escrevi e que deu origem a alguma polémica e a ser ameaçado de que seria processado pela vereadora Helena de Jesus. Aquilo que eu digo nesse artigo são apenas factos, portanto eu digo os factos. E os factos são que o arquiteto Gil Teixeira, através da sua empresa, ganhou uma empreitada para uma obra no SBEI, onde ele é presidente, paga pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, que de facto o arquiteto Gil Teixeira é ex-marido da vereadora Helena de Jesus, e que a sede da empresa Gil Teixeira Associados, que ganhou essa empreitada, é a sede do escritório de advogados da vereadora. A vereadora é advogada e, portanto, a sede é a mesma. Para além disto tudo, a advogada Helena de Jesus, que é também vereadora na Câmara de Vila Franca, é advogada do SBEI, da IPS em questão, e, simultaneamente, o SBEI depende de subsídios atribuídos pela Câmara, nomeadamente com a chancela da Sra. Vereadora, porque a Sra. Vereadora tem pelouros, não é, que estão associados às IPS. Ela negou isso na reunião de Câmara, mas, por exemplo, ligados à terceiridade, onde também o SBEI também tem valências na área da terceiridade, é uma situação, digamos, são serviços recentes, não é? Pelo menos do ano 2018, e isso depende da vereadora Helena de Jesus, para além da própria participação
do SEBEI na CPCJ, onde também a vereadora Helena de Jesus é, digamos, a representante da Câmara Municipal. Portanto, existem aqui várias relações entre o SEBEI e a vereadora Helena de Jesus. Relativamente a esta... Nós achamos que isto politicamente não é muito transparente e não é aceitável. Não sabemos, se calhar é tudo legal, não digo que não, mas não achamos que politicamente seja aceitável. Relativamente a esta questão, o Bloco de Esquerda vai passar para instâncias superiores, algumas entidades, ou para já ficam pela denúncia? Nós, como é evidente, se temos dúvidas da legalidade, teremos que agir em conformidade com isso. Não é? Portanto, eu não sou advogado, não vou dizer que sim ou que não é? Apenas digo que tenho dúvidas, e, portanto, se tenho dúvidas, tenho que agir em conformidade com essas dúvidas. Mas, como lhe disse, politicamente achamos que isto é inaceitável. Não acho que seja aceitável que a Câmara justifique por ajuste direto uma empreitada à empresa da pessoa que, ao mesmo tempo, é a presidente dessa IPSS, porque, de certa forma, digamos, a mesma pessoa, não é? Faz o trabalho e depois aceita o trabalho. Exato. E, portanto, não acho que isso seja tolerável. Acho que isso não pode ser aceitável. Para além do mês, o arquiteto também é avançado, não é? Desde 2019, que é avançado da Câmara. É um nível de promiscuidade que nós achamos inaceitável. É presidente da IPS, é avançado da Câmara. Não achamos que ele tenha currículo para ser consultor da Câmara em matéria ambiental ou de gestão de espaço urbano. Portanto, isso para nós não é evidente. Não pomos não discutimos que seja merecido a avança e que existam justificações para haver essa avança, mas eu acho que a Câmara deve dar as explicações, ou o visado devem dar as explicações, porque nós não achamos que isto seja normal. Quanto à situação dos trabalhadores, o Bloco de Esquerda diz ver com preocupação. Nós vemos com muita preocupação. É claro que estamos completamente solidários com os trabalhadores. Achamos que é um bocado inconcebível que sejam os trabalhadores a pagarem a crise do SEBEI não recebendo salário, não é? E vemos isto com muita preocupação, não só por causa do drama dos trabalhadores e das suas famílias, o que já não seria pouco, mas porque o SEBEI também é uma IPSS bastante relevante na freguesia de Vila Franca e no concelho de Vila Franca, não é? Estamos a falar de uma IPSS que garante muitos serviços, não é? Na área do pré-escolar, dos ATLs, das AECs, e também fornece refeições. Portanto, ela também é parceira da Câmara e fornece refeições a vários agrupamentos do concelho. E, portanto, vemos tudo isto com muita preocupação. Esperamos que haja uma solução, não é, para resolver rapidamente estes problemas que estão digamos, a criar toda esta situação dos trabalhadores não receberem, porque é evidente, se os trabalhadores não recebem, não percebemos como é que o SEBEI vai garantir, digamos, o seu serviço à comunidade, não é? E isso preocupa-nos muito. A vereadora Helena de Jesus considera que em política não vale tudo e volta a sublinhar o que já havia dito em reunião de Câmara e por isso vai avançar com um processo judicial. Tal e qual como eu referi em reunião de Câmara, nós na política não podemos dizer tudo aquilo que nos vem à cabeça, apesar de estarmos na política e ser, desculpado, algumas coisas serem desculpadas, não é? Nós sabemos disso porque às vezes no combate político são ditas coisas e são, enfim, afirmadas algumas situações que
às vezes até um pouco por impulso, e a pessoa está quente e acaba por dizer algumas coisas que não ponderou. Agora, quando se está a escrever um artigo na internet, que é um meio de divulgação, como sabe, que anda a uma velocidade incrível, propagou-se, como ontem eu percebi, propagou-se por todo o lado. A pessoa que escreve um determinado artigo, e neste caso o Sr. Vereador Carlos Patrão, tem que ter o cuidado de se informar devidamente daquilo que está a escrever. Muito mais quando se quer referir à vida pessoal e privada de uma pessoa que ele está a avisar. Porque ele até pode dar a opinião dele sobre a gestão de uma determinada instituição, pode até dar a opinião dele política sobre se eu estou corretamente a gerir bem os meus pelouros ou não, sendo que ele ali no artigo até refere pelouros, não é bem pelouros, mas ao fim e ao cabo funções que eu não tenho, que é liderar as IPSS. Eu não estou a gerir nem lidero as IPSS, nem tenho as IPSS, portanto... É de outra vereadora, não é? Comigo. É com outra senhora vereadora ou com o Sr. Presidente, portanto não passam por mim. Naturalmente que eu tendo os idosos, tendo os sem-abrigo, tendo as crianças, posso uma ou outra vez contactar com uma IPSS, mas não tenho qualquer... Não, as IPSS a mim não me pedem nada. Mas vereadora Helena, a vereadora é advogada do SEBEI, tal como refere o artigo? Sim, mas deixe-me ir aqui mais atrás. Portanto, eu considero que é assim, quando o Sr. Vereador Carlos Patrão tem a liberdade de expressão e a seguir passa a linha de ofender o bom nome e a integridade de uma pessoa, aí é que eu não concordo, percebe? Porque ele até pode ter a liberdade de expressão e ter a opinião dele. Relativamente a eu ser advogada do SEBEI, é público, sou advogada do SEBEI desde 2007, portanto, não tem nada a ver com o facto de aqueles factos que ele invoca. Eu não fui contratada sequer pelo atual presidente do SEBEI, na altura. Portanto, sou desde 2007, nem sequer era vereadora, portanto, e por isso não vejo qualquer razão até para qualquer ligação. Vai agir judicialmente, não é? Pelo que percebi relativamente a esta não, questão a título individual, não é? Sim, a título individual. Na sequência do artigo escrito pelo vereador do Bloco de Esquerda à Comissão Política Conselheiro do PSD, emitiu uma nota de imprensa em que sublinha que o presidente do SEBEI já não é militante do partido desde 2014 e refere estar solidário para com Helena de Jesus. Ao checkmate, David Ferreira diz que Carlos Patrão se deverá retratar, uma vez que o que escreveu não corresponde à verdade. Marta, nós podíamos estar aqui a tentar encontrar uma forma simpática de dizer isto. A realidade é que nós recebemos esta crónica do vereador Carlos Patrão com muito pouca surpresa, na medida em que esta é a forma de fazer política que o vereador Carlos Patrão tem apresentado ao longo dos últimos tempos. A única coisa que diferiu aqui um bocadinho é que no nosso entendimento, foi longe demais. Mas é importante, Marta, e o PSD refere isso no comunicado que emitiu, mas é importante reforçar duas coisas. Primeiro, que esta não é a forma com que nós nos devemos de estar na vida pública e, portanto, eu convido as pessoas que não leram a crónica do vereador Carlos Patrão que o façam. Portanto, que o façam e que a leiam com atenção e que depois leiam a nota de imprensa e o comunicado, ou até que hoje são as declarações, para tentarem depois perceber o que é que se tentou fazer e o que é a veracidade dos factos. Porque nós fazermos ligações de caráter duvidoso é fácil fazer, depois o problema é provar aquilo que estamos a dizer. E, portanto, indo diretamente aos factos, o que é facto que contradiz na totalidade aquilo que o vereador Carlos Patrão tentou fazer de uma maneira que eu diria até um bocadinho triste. A primeira é que as questões de índole pessoal que ele coloca e as ligações matrimoniais ou não da vereadora Helena Pereira de Jesus serão tratadas pela vereadora nos locais próprios e com as consequências que isso poderá trazer para todas as partes envolvidas. E nota também que o PSD tem total solidariedade política com a vereadora, neste tempo em particular, obviamente. Depois, repor a verdade noutro tema. O vereador Carlos Patrão escreve, mais uma vez, quero acreditar eu, porque eu, ao contrário do vereador Carlos Patrão, não assumo que as pessoas são intrinsecamente más só porque não são do mesmo partido que eu, por desconhecimento diz
que a vereadora, que o Gil Teixeira, que o arquiteto Gil Teixeira, é um destacado militante do PSD. Pois isso não é verdade. O arquiteto Gil Teixeira não é militante do PSD já desde 2014. E não só, não é militante do PSD desde 2014, como é público que apoiou, e nós também fazemos referência a isso no comunicado, é público que apoiou candidatura do Partido Socialista desde 2009 em diante, e que esses mesmos apoios públicos do arquiteto Gil Teixeira fizeram com que a Comissão Política Conselhia do PSD à data pedisse parecer, ou fizesse uma participação ao Conselho de Jurisdição Nacional do partido, referindo que um militante à data do PSD apoiava listas de um partido contrário, neste caso do Partido Socialista. Mas, isto são tudo factos. Marta, atenção, que eu não estou a fazer aqui nenhum salto quântico de X para o vereador Carlos Patrão. O PSD não tem, de nenhuma forma, qualquer ligação à gestão do SEVEI. É muito importante que aqui fique claro, porque, mais uma vez, deixou-se subentendido. Mas, David, é verdade que a vereadora é advogada da instituição, a vereadora Helena de Jesus? Não sei, Marta, mais uma vez, porque isso é uma questão de caráter pessoal da vereadora e da vida profissional da vereadora, que a mim e que ao PSD, enquanto partido, não diz respeito, desde que isso não tenha nenhum conflito de interesse com aquilo que é a sua atividade política. Como a vereadora, já lá chegaremos, e ainda bem que referiu esse ponto, é que o vereador Carlos Patrão esqueceu-se de referir, e não se esqueceu, dava jeito de referir que a vereadora Helena Pereira de Jesus não tem nos pelouros da sua responsabilidade a questão das IPSS. Portanto, este conflito de interesses, numa primeira fase, e de forma clara, não se coloca. Porque ela não tem, dentro dos seus pelouros, a questão das relações com as IPSS. E este desconhecimento daquilo que são os pelouros, uma variação, para se fazer um tipo de crónica, como fez o vereador Carlos Patrão, só pode ser explicado de uma maneira, Marta. Só pode ser explicado pelo facto do vereador Carlos Patrão achar que os órgãos de gestão autárquica, nas quais se discute os temas importantes para o Conselho, não são importantes, tendo sido ele até candidato a Presidente da Câmara. Tanto é que nas 19 Assembleias Municipais que aconteceram neste mandato em Vila Franca de Xira, o vereador esteve presente apenas em 4. Ou seja, isto são factos. Não há nenhum salto quântico. Portanto, isto são tudo, vou resumidamente, e voltando à sua questão. O que é pessoal nos sítios em que deve ser tratado e nos locais próprios. O arquiteto Gil Teixeira, referido na crónica do vereador Carlos Patrão, não é militante do PSD. A Helena Pereira de Jesus não tem na sua esfera de atuação na Câmara Municipal as IPSS. E, portanto, tendo em conta esta informação, e o PSD não tem, obviamente, nada, nem nenhuma ligação com a direção do SEVEI, portanto, tendo em conta este conjunto de factos, eu convido, com toda a frontalidade, o Bloco de Esquerda a retratar-se face àquilo que escreveu. Nomeadamente nas assunções que fez de coisas que não são verdade, que são mentira. E, portanto, quando as pessoas... Depois nós admiramos, nós que fazemos parte da vida pública e que somos, alguns de nós, autárquicas e que têm responsabilidade, admiramos quando as pessoas dizem que estão afastadas da política, depois então nós mentimos às pessoas. Nós fazemos comunicados a mentir às pessoas. O PSD vai agir judicialmente, o Presidente da instituição já disse que irá agir em nome próprio, em nome da instituição judicialmente, a vereadora também deu a entender que iria agir dessa forma. O PSD, enquanto partido, vai tomar alguma iniciativa nesse sentido, do foro judicial? Não. E sabe porquê, Marta? Porque esta politiquice baixinha que o Bloco tentou fazer, este assunto para nós, e do ponto de vista global, morre no momento em que nós respondemos a este comunicado e respondemos por escrito àquilo que foi colocado pelo vereador Castro. Porquê? Porque não é a forma de estar que nós queremos ter no Conselho de Vila Franca de Xira e no global, mas é disso que estamos a falar. E, portanto, estar a dar gás e palco a um assunto que para nós nada mais é do que uma tentativa, eu diria no mínimo, infeliz, de fazer ligações que não existem, não merece mais comentário da nossa parte. David Ferreira considera ainda que o ruído que se tem gerado em torno da instituição só prejudica a resolução dos problemas. Relativamente ao SEVEI e aquilo que é a posição do PSD, é uma posição de preocupação. Preocupação por duas razões. Primeiro, porque efetivamente estamos a falar da vida das pessoas, não só dos funcionários com salários em atraso, mas do impacto que pode ter
para os utentes e para as crianças da instituição e, portanto, acompanhamos diariamente a evolução do tema através tanto dos canais da Câmara Municipal como nas vias paralelas que vamos tendo alguma informação e que podemos tentar acompanhar. Mas há aqui um outro ponto, e que depois, eventualmente, falaremos sobre isso, que é se há, efetivamente, alguma gestão danosa da parte de algum dos membros da direção do SEBEI, haverá oportunidade das instituições próprias, e essas instituições existem, para ser feita essa análise e para serem, no limite, para as pessoas serem ouvidas e serem tomadas algumas decisões, se for caso disso. Não escondemos que, efetivamente, existem algumas coisas um bocadinho dúbias naquilo que tem sido a gestão do SEBEI ao longo dos últimos anos. Isso não é novidade para ninguém, mas acredito que as pessoas têm a oportunidade, acreditamos que as pessoas têm a oportunidade de defender e de se explicarem. Aquilo que o PSD não pode, na minha visão e na visão da Comissão Política Conselhia do PSD, fazer é julgamentos de praça pública, que é um bocadinho aquilo que se tem tentado fazer. Ou seja, eu acho que há uma real preocupação de todas as partes para tentar resolver o problema. Há uma preocupação com a vida das pessoas que têm os salários em atraso, salários e subsídios e por aí fora. O que não pode acontecer é que, sem a informação toda, se veja por todas as redes sociais e não só, um linchamento público da direção do SEBEI ou qualquer pessoa que esteja associada a isso, sem que saiba a informação toda. Portanto, resumindo, com preocupação, com muita alerta de percebermos o que é que vai acontecer e como é que podemos ajudar mais do tudo a resolver o problema, porque fazer aproveitamento político de uma coisa destas, eu acho que é uma falta de ética e uma vergonha para todos os partidos políticos, e depois admiram-se que as pessoas não queiram saber daquilo que nós andamos a fazer, porque aproveitar uma situação que põe em causa a capacidade de pôr comida na mesa das pessoas que trabalham ali, para se fazer comícios, para se fazer comunicados dúbios, para se fazer intervenções políticas, e no limite não se tentar fazer nada ao lado para tentar resolver o problema, é prova inequívoca daquilo que toda a gente acha, que é que a política não serve para ajudar as pessoas, e não é isso que nós queremos. Em exclusivo ao Checkmate, o presidente do Centro de Bem-Estar Infantil, Gil Teixeira, diz que as dificuldades em fazer face às despesas residem no decréscimo do número de crianças a frequentar a instituição, a juntar ao aumento dos salários. O responsável garante ainda que 50% do que está em falta vai ser pago em breve aos funcionários. Não são salários em atraso, é o salário de dezembro que está em atraso, e desde 2003 que algo não acontecia. Estamos a fazer todos os esforços para cumprir com aquilo que foi dito aos trabalhadores na reunião que fizemos na semana passada, há 15 dias, portanto, dia 13, e que nos comprometemos a pagar 50% do valor do vencimento de dezembro. Todas estas questões financeiras estão espelhadas nas contas do SEBEI, que são públicas, estão na página institucional, estão acessíveis a toda a gente, estão lá os pareceres do Conselho Fiscal, onde chama a atenção para a carga salarial e para as receitas, que são cada vez menos face aos aumentos de salários que se fazem todos os anos e que não dependem de nós, como é óbvio, depende dos sindicatos e da UDIPS, da CNIS e do Estado, e que nós somos obrigados a cumprir. Também temos tido um registro de menos utentes, portanto cada vez temos menos utentes. A abertura do pré-escolar no público retirou-nos uma boa parte dos utentes e, por ridículo, retirou os pais que mais podiam pagar, que pagavam mensalidades máximas. Portanto, conforme explicámos aos trabalhadores, demonstramos aos trabalhadores, entre aquilo que são receitas de mensalidades e as transferências feitas pela Segurança Social, que também é lamentável que as pessoas, os sindicatos, alinhem a dizer mentiras. A Segurança Social não transfere vencimentos, não transfere o valor dos vencimentos das educadoras e dos auxiliares. A Segurança Social transfere um valor que é para todas, que é igual para todas as instituições,
sejam elas mais ricas, mais pobres, e que são 173,87 por cada utente que está no protocolo, e no caso são 82 na creche, 175,23 para 120 utentes no pré-escolar, 88,08 para 155 utentes no ATL, e portanto em ATL temos 185 utentes, em pré-escolar temos 127 e na creche temos 90. Portanto não são todos abrangidos, portanto são 80, normalmente dará no máximo os 80% os que são abrangidos, e este ano, infelizmente, normalmente temos a maioria dos utentes a pagar mensalidade mínima, que não existe, mas que aqui temos uma mensalidade de média de 75 euros. Para fazer face a estas diferenças entre aquilo que são as receitas e as despesas, como é que a direção pretende, portanto, resolver? Vai ter que passar por dispensa de funcionários? A Segurança Social está informada? Como também é do conhecimento dos utentes, ou dos sócios, digamos assim, porque temos feito assembleias e está tudo sempre espelhado e tudo falado, nós estamos a fazer uma reestruturação financeira, e como compreenderá, se temos uma receita de 33 mil euros para uma despesa de 29 mil com vencimentos, em que os utentes custam 44 mil, portanto temos aqui 11 mil negativos na creche, 2 mil negativos no pré-escolar, 22 negativos no CAPL, no ATL, e no ATL já há uns 10 anos que vem com este valor negativo, portanto nunca conseguimos que seja positivo. Nós estamos a fazer uma reestruturação financeira que foi aprovada em maio, numa Assembleia, a aprovação de uma linha de crédito, como compreenderá, leva sempre tempo a obter os financiamentos, as garantias, há isto, há aquilo, portanto aquilo que às vezes parece ser rápido não é, e depois quando se junta tudo isto, que também nenhum dos delegados sindicais se quis sentar à mesa com o órgão de administração, lamentando eu que ninguém tenha concorrido às eleições, não tenha havido mais listas nas eleições do dia 18 de dezembro, e nós tomamos posse agora no dia 8, que não tenha havido outras listas alternativas para dar resposta a estas questões todas que agora se lembram de levantar, quando elas têm sido levantadas ao longo não só dos meus últimos 4 anos enquanto Presidente, mas já para trás, já da anterior Presidente, a Assunção Lopes, que já em 2012 apresentámos um PowerPoint, apresentámos aos trabalhadores numa reunião geral de trabalhadores, nunca se fez tantas reuniões de trabalhadores como se tem feito, apresentámos que havia menos transferência da Segurança Social, havia menos receita das mensalidades e havia menos utentes. Nada que não se tenha vindo a explicar aos trabalhadores. Da nossa parte, procurámos sempre manter os postos de trabalho, tentar sempre operações financeiras de tesouraria junto da banca, de garantir o pagamento dos vencimentos. Aqui, neste caso, houve quase que a 100% uma garantia que havia uma operação aprovada, que veio a ser comunicada no último dia do ano que não seria aprovada, e como tal não foi possível fazer o pagamento do vencimento do mês de dezembro. Portanto, já há data para quando será efetuado esse pagamento? Eu digo, o compromisso assumido por nós foi que até ao final do mês queremos pagar 50% desse vencimento. Há um apoio, neste momento há um entendimento entre nós e a Câmara. O Sr. Presidente Alberto Mesquita está em sintonia connosco, em colaborar connosco,
tentarmos ultrapassar esta questão para que haja alguma paz social, tendo em conta que as pessoas há algumas pessoas, poucas, indisponíveis para compreender a situação, têm gerado todo este movimento e este descrédito. Para se ultrapassar este momento e haver alguma paz social aqui na instituição, para que se possam avançar com as medidas que são necessárias avançar. Assim como ontem ocorreu o primeiro momento, a primeira entrega, nós fazemos parte atualmente do programa alimentar, foi feita ontem a primeira entrega por parte da entidade que gera o projeto, neste caso é a Cruz Vermelha, e entregámos às famílias, e hoje recebemos um grande elogio da Segurança Social, porque atingimos os objetivos em tempo recorde, quer de identificação de famílias, quer na entrega, e infelizmente tudo serve para achincalhar o nome do SEBEI. Enfim, tenho recebido o apoio de outros presidentes de outras instituições, que o SEBEI, através da minha pessoa, hoje representa todas as instituições e PSS no CLAS, no Conselho Local da Ação Social, e represento todas as instituições que têm crianças, menos as residentes, na Comissão de Proteção de Menores, e todo este barulho, todo isto que está a acontecer, só provoca descrédito, enfim, mas de qualquer maneira as pessoas compreendem e temos muitos votos de apoio, e ainda há pouco telefonaram da Segurança Social que nem pensar em abandonar esta questão, porque de facto o SEBEI tem prestado um grande serviço à comunidade. É o momento mais difícil enquanto Presidente da instituição que está a atravessar? Estou, claro, é um momento difícil por várias razões, porque não houve da parte de algumas pessoas o bom senso de aceitarem sentar-se à mesa e esclarecer as dúvidas. Como eu sempre disse, a instituição é dos sócios, e são os sócios que tomam as decisões, as grandes decisões. Todos os orçamentos foram aprovados por maioria, todas as contas foram aprovadas, e eu tenho, no meu mandato anterior, fiz questão de ter à frente do Conselho Fiscal uma pessoa extremamente exigente em termos destas questões, não seja ela uma auditora de reputada consideração nesta área das contas, e atualmente convidei um antigo Presidente do Conselho Fiscal, que é um excelente auditor nesta área também, porque não quer qualquer dúvida nas contas, e as contas foram sempre aprovadas com os devidos reparos ao excesso de massa salarial. Temos 72% de massa salarial, e como gestor, uma empresa com 72% de massa salarial é uma empresa inviável, e as novas respostas acabaram por não avançar por falta de... é preciso investimento, é preciso haver disponibilidade de tesouraria, e de facto são as novas respostas, conforme está também nos documentos aprovados em Assembleia, de acordo com as leis que estão em vigor, das diretivas de quem superintende uma IPSS, a Segurança Social, o Ministério da Educação. Temos um plano estratégico aprovado, seja esta direção ou outra qualquer, tem que o cumprir, e está aprovado em Assembleia, e está aprovado na Segurança Social, e temos um plano de sustentabilidade que foi feito por um economista de reputada profissionalismo, e que, enfim, está também aprovado, onde a sustentabilidade desta casa seria em 2022, com este atraso, leva, portanto, um ano de atraso, a possibilidade de implementar as novas respostas, portanto será em 23, e estamos a fazer todos os esforços para que tudo isto venha a acontecer. É fácil a quem está de fora fazer as críticas e achincalhar a vida pessoal de quem todos os dias, seja trabalhador ou seja
é sempre fácil, mas de facto as pessoas deviam participar nas assembleias e estarem atentas às informações, àquilo que é feito, àquilo que é dito, àquilo que é aprovado, porque estes grandes documentos orientadores da instituição são aprovados em assembleia pelos sócios, não são postos em prática por ato administrativo, têm que ser primeiro aprovados, assim como todas as operações financeiras têm que ter aprovadas e foram aprovadas. Quanto ao artigo publicado nas redes sociais, Gil Teixeira diz que será instaurado um processo de crime a título individual e outro em nome da instituição. Referente a esse assunto, não lhe vou adiantar nada porque vai ter um processo de crime instaurado. Dois, um por mim e um pela instituição, por difamação também, porque ele de facto é uma pessoa que revela alguma ignorância. Eu não sou militante de nenhum partido, de facto fui militante do PSD, fui vereador pelo PSD no tempo do Daniel Branco, orgulho-me de ter criado o departamento, na altura Carta Verde, e hoje é o departamento, tem outro nome, mas é o departamento dos Espaços Verdes. Fui eu que o criei no tempo do Daniel Branco, portanto antes de 1997. Maria da Luz ganhou as eleições em 97. Ainda nesse ano, de facto, fui assessor da vereadora Zita Seabra por um ano, depois abandonei a política, afastei-me e não sou militante oficialmente desde 2014, portanto, muito antes de eu ser presidente do SEDEI. Não sou nenhum braço armado político aqui no SEDEI, não me interessa a cor política das pessoas que estão comigo no órgão de administração, nem me interessa qual é o clube, interessa-me que sejam pessoas que tenham competências e apetências para me ajudarem a levar isto para a frente, porque não é fácil. Nós somos, em princípio, a terceira entidade empregadora da de freguesia, temos 120 trabalhadores, entre contratados, prestadores e efetivos são 120 pessoas, para um orçamento que é superior ao da Junta de Freguesia, portanto, de cerca de 2 milhões. Não é fácil, portanto, isto não pode ser gerido como era antigamente, com 2 pessoas na secretaria e depois reunir uma vez por mês à noite e levar isto para a frente. Assim, cada vez há mais legislação, cada vez há mais orientações, cada vez há mais espaço, cada vez há mais coisas para cumprir e, portanto, não reconheço a esse senhor, enfim, para já desconhece quem eu sou, o que é que faço. Desde os meus, a seguir ao 25 de Abril, comecei por fazer parte do Ateneu, ajudante no Ateneu, fazendo parte da banda, depois da Comissão dos Jovens do Bairro, depois não sei o quê, dos Amigos do TES, etc., dos escuteiros, por aí fora. Sempre estive ao serviço da comunidade, tinha orgulho e sou reconhecido também por aquilo que fiz e pronto, passei. Aprendi com o Baden-Powell, deixar sempre um pouco do meu cunho e deixar sempre melhor aquilo que encontrei. E isso, orgulho. Quanto às outras insinuações que ele faz, em tribunal iremos discuti-las, portanto não vou fazer, não vou comentar nada, porque de facto não há nada para comentar em relação àquele assunto, àquela postagem desse senhor que tem responsabilidades grandes, políticas, é vereador deste concelho, estando na oposição ou não deixa de ser vereador e não deixa provocar uma grande destabilização, colocando em causa os postos de trabalho do SEDEI, daqueles que querem trabalhar, e são muitos os que estão contra aquilo que foi publicado e que está a ser publicado nas redes sociais, que eu tranquilamente não leio. A única coisa que eu lamento é que tenham dito que eu tinha fugido e casado, que pusessem que eu fugi, que é mentira, porque eu estive ao serviço do SEDEI a estabelecer protocolos de cooperação com 2 entidades fora de Portugal, mas não tenho que, de facto, explicar a ninguém, a não ser aos meus colegas do órgão de administração, e que o fiz
as expensas minhas, portanto, nem sequer foi as expensas do SEBEI, com vantagens, obviamente, para os trabalhadores do SEBEI, e tem muitos trabalhadores que estão incomodados com esta situação, apesar de não receberem, todos os dias dão o seu melhor, todos os dias querem que o SEBEI vá para a frente. Tenho muitos pais que estão connosco, que acreditam nos nossos projetos, que acreditam naquilo que temos vindo a apresentar, devidamente fundamentado, sejam projetos pedagógicos, sejam projetos de novas respostas à comunidade, são projetos devidamente fundamentados, quer financeiramente, quer em termos da prática, daquilo que é a inovação. E somos, de facto, elogiados pela segurança social, pela inovação, por aquilo que queremos implementar e por aquilo que queremos, como é normal no IPSS, não é substituir ao Estado, mas complementar aquilo que o Estado ainda não consegue dar a 100%, e por isso temos a Clínica de Neurodesenvolvimento para começar, porque já somos uma referência na avaliação dos miúdos, sobretudo ao nível do pré-escolar, e que as consultas no Hospital de Vila Franca estão com um ano de atraso, e nós fazemos aqui, através do nosso serviço de psicologia, e queremos ter a nossa clínica para exatamente também desenvolver esse serviço, e sermos uma referência na área da trissomia, portanto, do espectro do autismo, Sim. para dar resposta a todos estes concelhos limítrofes que existe muita procura, infelizmente, há cada vez mais casos, e de facto é lamentável tudo o que está a passar, e se há alguém que compreende estes trabalhadores, sou eu, porque também trabalhei numa empresa que inicialmente tinha 700 trabalhadores, há uns anos atrás trabalhei numa empresa que tinha 700 trabalhadores, já não falar na Câmara, em que a empresa também acabou, era ligada à área da construção, naquela grande crise da construção, acabei por perder o posto de trabalho e 6 meses de vencimento. Não é isso que está aqui em causa, é que, enfim, com calma e ponderação, encontrar soluções e são estas novas respostas que podem vir a alocar, com a formação de vida, vir a alocar alguns destes recursos humanos. Exato. Que estão já há algum tempo processo, mas procuramos sempre manter os postos de trabalho. Por parte da CDU, o vereador Nuno Libório não comenta o artigo, diz apenas que a preocupação é para com os trabalhadores do SEBEI. A CDU está a acompanhar com bastante preocupação, como aliás temos dito, quer nas reuniões de Câmara, quer através do grupo parlamentar do PCP, na Assembleia da República. O SEBEI é um centro de bem-estar infantil, é portanto uma instituição particular de solidariedade social. A sua fundação é de 1974 e desde o primeiro momento que tem como principal objetivo o apoio à infância. Portanto, a existência do SEBEI é uma existência absolutamente inquestionável porque presta apoio às famílias. E a nossa preocupação tem muito a ver com o futuro desta instituição e a necessidade que a mesma representa para um conjunto muito alargado de famílias, cerca de 400 utentes, 82 trabalhadores que infelizmente viram nos últimos tempos o seu salário, portanto não tiveram direito ao seu salário. E a nossa preocupação é fundamentalmente com a luta muito justa dos trabalhadores. São trabalhadores que trabalharam e que por isso mesmo têm direito ao seu salário. Nesse sentido, nós já confrontámos a Assembleia da República junto através do nosso grupo parlamentar, no sentido de se aferir se as verbas da Segurança Social e do Ministério da Educação foram entregues dentro de prazos e, portanto, o Governo tem também que esclarecer sobre esta situação
E o que é que o Governo pretende fazer no sentido de os direitos dos trabalhadores e as garantias dos utentes serem efetivamente cumpridas? Portanto, nós estamos a falar de uma instituição que assegura um conjunto múltiplo de respostas, atividades extracurriculares, nas escolas de primeiro ciclo, jardins de infância, fornecimento de refeições, prolongamentos. É, portanto, uma instituição muito importante e, portanto, se assegura esta função social, esta deve ser uma preocupação dos agentes públicos, designadamente da Câmara, do Governo, e preocupa-nos muito o drama, o verdadeiro drama com que os trabalhadores do SEBEI atravessam, porque não têm salário e, portanto, é absolutamente inaceitável nos momentos que corremos da situação política e social confrontar-nos com trabalhadores que não têm uma perspectiva de receber o seu salário. Tem a reunião de Câmara, veio à baila outra questão por parte do vereador do Bloco de Esquerda, que tem a ver com a direção do SEBEI, neste caso com o presidente da direção, referindo aqui uma série de questões também que foram publicadas nas redes sociais. É uma iniciativa da agenda do Bloco de Esquerda e da responsabilidade do Bloco de Esquerda. Nós não vamos fulanizar este processo. O problema central é o direito ao salário. O direito de quem trabalhou ter direito à sua remuneração justa, que está consagrada nos termos da Constituição da República Portuguesa e, ao mesmo tempo, uma grande preocupação para a manutenção e continuidade desta instituição que faz falta aos trabalhadores, mas também faz falta aos utentes. Todos os utentes beneficiam dela. Portanto, não vamos fulanizar o processo. Não queremos fulanizá-lo de modo algum. Não foi essa a nossa preocupação. Ao checkmate, o presidente do município, Alberto Mesquita, refere que a situação do SEBEI não é única, sendo que várias instituições de solidariedade social do concelho se têm batido com dificuldades financeiras. O edil refere ainda que tem reunido com os dirigentes no sentido de se encontrarem soluções. Eu tenho falado com os dirigentes com alguma regularidade e aquilo que os dirigentes me dizem é que efetivamente a dificuldade é muito grande e tinham que se encontrar soluções para minorar essas mesmas dificuldades. Uma das questões tem a ver justamente com o aumento do ordenado mínimo, que nestas instituições tem logo um desequilíbrio anual de alguns milhares de euros, porque são instituições com muitos trabalhadores e de maneira que, por muito pouco que seja, tem um reflexo muito grande. E de maneira que aqui eu acho que há que encontrar soluções através da Segurança Social para aumentar os contratos que existem, porque de outra forma não é fácil estas instituições continuarem a ter a porta aberta e a desenvolver a atividade social que desenvolvem. Depois é outra coisa que eu em muitas sedes, eu e outros colegas meus têm dito, é a questão do IVA relativamente ao abastecimento de energia, que é 23%, e estas instituições, sobretudo aquelas que estão ligadas aos idosos, o gasto de energia elétrica é muito avultado e, portanto, valeria a pena também aqui o próprio Estado ter uma posição importante. De modo que o SEBEI é aquele que veio mais à tona d'água, aquele que mais, por razões diversas, que não quero aqui estar a comentar, mas que teve mais acuidade pública, mas nós conhecemos outras situações realmente também muito difíceis, de ordenados em atraso. Aliás, no caso do SEBEI não é virgem, já aconteceu. Há noutras instituições do Conselho? Neste momento que eu conheça, não. Neste momento que eu conheça, não. Mas já houve. Na CERSI? Já houve, na CERSI. Não queria dar a citar nomes. Não queria dar a mencionar, mas sei que houve e coisas muito difíceis, não é? Subsídios atrasados anos, que agora é que estas coisas muitas vezes também têm que haver, muitas vezes o aspecto
da receita e da despesa, e de maneira que no caso da despesa tem que se ter algum cuidado com muitas vezes com os investimentos que se fazem, que podem pôr em perigo o equilíbrio financeiro e económico das próprias instituições. Nós temos, com algumas parcerias, de fornecimento de refeições para os nossos alunos, para as nossas escolas, tem ajudado, porque em alguns casos, não sou eu que digo, são alguns dos dirigentes que dizem, que se não fosse estas parcerias, se calhar as dificuldades eram de tal modo que iriam ponderar se não tinham que fechar as instituições. No que diz respeito ao CEBEI, pois, aquilo que eu disse à direção e aquilo que eu disse aos representantes dos trabalhadores com quem eu tive uma reunião, é que estas matérias têm que ser vistas com alguma tranquilidade e, sobretudo, com alguma discrição, porque quanto mais alarido vier, ou se acrescentar mais alarido, mais dificuldade há para haver o sangue frio e para encontrar soluções. O Checkmate contatou ainda Diolinda Fernandes, do Sindicato dos Professores da Grande Lisboa, para fazer um ponto de situação face ao ordenado em atraso, mas sem sucesso. Checkmate. Termina assim a edição do Checkmate deste sábado. Regressamos na próxima semana. Bom dia. Checkmate. A região e o país em cima do tabuleiro. O jogo com palavras na Iris FM.